própria. Este é um dos maiores momentos didáticos para nós, o verdadeiro sentido da Ilíada. Agora a gente fica mais evidente para nós quão irrelevante é a questão do cavalo de Troia. É o rastro do tacho. O que menos interessa isso. Já estava decidido, ele lançou a sorte. Zeus, inclusive, no final, lança a sorte de quem pertencerá à vitória. É irrelevante. O que ele quer é que todos saiam arrasados. Tanto é que Agamemnon sai com pouquíssimos soldados para chegar, o próprio comandante-chefe é liquidado. Menelau retorna com Helena porque eles foram instrumentos úteis. Somente Odisseu, que fez por merecer com a sua dignidade, merece retornar, e que retorno, aliás, né? Que é o que nós estamos vendo. Mas é o grande ponto. O grande herói consagrado ainda terá que passar por muitas provas para assim merecer. Que é o que acontecerá com Odisseu, que agora, finalmente, depois de 10 lutas, ele consegue, finalmente, retornar para casa. Aqui também nós vemos como é que foi o início da guerra, que eu já relatei a vocês. Efigênia em Aulis, vocês devem estar lembrados, o que acontece no acampamento dos aqueus, do qual eu tenho também uma obra-prima do Cacoianes, que é Efigênia em Aulis. Eu tenho um vídeo isso. Com legendas em grego, vai ser facílimo para vocês todos. Né? Brincadeira, está com a TV Cultura está com legendas em português. O áudio é em grego. E está maravilhoso porque conta justamente a empáfia e o desvario, começa assim, o desvario de Agamemnon matando a corça sagrada da deusa Ártemis. Daí inicia-se toda a tragédia. E nós aí vemos, eu acho, um filme de verdadeiro caráter feminista, porque aí nós vemos o verdadeiro papel dignitário e elevado da mulher naquela época, que é de uma beleza extraordinária. Assim, isso. Então, isso está na nossa programação para o ano que vem, de cinema, que eu acho que nós já tratamos tudo isso, deverá ser pontuada com essas obras-primas. Então vemos, só para finalizar esses 12 livros, nesses 12 primeiros episódios, a saga do herói, que pode ser resumida em seus 2 maiores momentos. Primeiro, o verdadeiro herói dispensa a fama, como nós vimos em Meu Nome Ninguém, você se lembra. Pois ele é ninguém para o mundo, mas essencial para quem o ama. Isso é o que motiva o retorno de Odisseu. Ele não precisa de fama, não precisa de nada, ele precisa saber o lugar que te cabe neste mundo, que é uma lição de humildade e de dignidade extraordinária. E que a imortalidade é alta conquista. Jamais poderá ser um presente sedutor, como quis a deusa Calypso, e como nós queremos, aliás. Nós queremos a imortalidade sem merecer nada. Aliás, não merecemos nem a vida, muitas vezes, que dirá a imortalidade, né? Quantos e quantos vasos ruins a gente não consegue quebrar aqui para se livrar desse horror que é justamente o imerecido, né? Bem, agora sim nós entramos no livro 13, onde se prepara de início, a partir de Odisseu, onde finalmente alcançará a tão sonhada Ítaca. E aqui nós temos uma armadilha, ou melhor, um estratagema de Atena, que o transforma num andarilho suplicante para que ele não entre suspeito em Ítaca. O suplicante tem um papel muito especial na antiguidade. Em Édipo Rei nós ficamos sabendo isso com toda clareza. O que seria este papel tão importante? Por que o suplicante era praticamente uma figura intocável? Ninguém arrisca?
A tradição antiga, tudo bem, não vou dar nota, também não vou tirar nota de eu já falei sobre isso. A tradição antiga nos ensina de que os deuses costumam se manifestar através do que é de mais inusitado. Eles enviam sinais cósmicos na natureza, nas coincidências, em grandes momentos das nossas vidas. A gente sabe que em certos raros momentos o divino se manifestou de modo único, que só cada um sabe como captou. Mas também ele se manifesta através do que é de mais humilde. Os andarilhos eram vistos como possíveis disfarces dos deuses. Por quê? Primeiro, porque eles nada tinham de belo. Era o disfarce melhor para os deuses resplandecentes e deslumbrantes. Segundo, porque eles nada tinham. Lembram de Sêneca? Ser como os deuses, que nada têm de tudo dão. E eram, frequentemente, homens tão despojados de tudo que traziam uma sabedoria de viver que nós não temos coragem de imitar. Então, eles eram tremendamente respeitados, os andarilhos suplicantes. Aliás, em Édipo, em Colônia, nós vemos como abre a peça. Deslumbrante, porque ele é um suplicante durante 60 anos e será considerado o homem mais sagrado de toda a Grécia. Tanto é que o oráculo de Delfos declara que onde ele morrer, esta terra será consagrada como Terra Santa. É o tema da Terra Santa, milhares de anos antes da tradição cristã, que o retomará com Jerusalém. Então, os andarilhos eram vistos com muito respeito. Eles pediam um prato de comida. Nada. Até hoje, no Nepal, nós temos esses andarilhos sagrados que andam nus completamente. Tem uma sabedoria profunda, só se dedicam a isso. E o clima lá não é exatamente quente. Não querem nada, apenas um simples prato. Então, são considerados muito sagrados. Aqui essa tradição, infelizmente, não desapareceu, mas ela permanece viva na tradição oriental. E é isto que representa. Então, ao transformá-lo em um andarilho suplicante, ele era intocável. Era a melhor maneira dele ser protegido. Porque ele seguia aquela lei que nós lemos perfeitamente em Édipo e Colônia, que abre. Peço pouco, dão-me menos ainda, e isto já devia me bastar. É assim que se abre o primeiro verso. Édipo e Colônia, que é de uma beleza extraordinária. Nós vemos a apresentação do que é o verdadeiro suplicante. Homens sagrados. Então, Atena se vale disso. Porque sabe que assim, mesmo que pense ou desconfie, ninguém correria o risco de tocar estes homens que eram praticamente santos. Não eram ébrios perdidos nas calçadas, não era nada disso. Então, e assim ele passa desapercebido e pode entrar calmamente na cidade. Em seguida, ele vai para a choupana de Eumeu, que foi um fiel guardador de porcos que ele tinha, que nunca o esqueceram. Na sua humildade, sem saber quem ele é, imediatamente ele dá acolhida, ele dá comida, porque a lei é essa, é a lei sagrada, né, de você dar um prato de comida a qualquer pessoa. Vocês sabem que até hoje nas ilhas gregas, mais tradicionais, as menos turísticas, é costume, nas datas sagradas, Páscoa, por exemplo, agora, Natal, lá na Pentecostes, são várias datas, a porta da casa tem que permanecer aberta. Obviamente ela não tem latões, não tem nada disso. E quando eu falo porta da casa, tem casas que não tem sequer porta, tem só cortina. A cortina leve, que é puxada, ou então a cortina mais pesada no inverno, por causa do inverno, que é só presa com uns ganchinhos. Não existe essa ideia de segurança que nós temos. Mas é um costume muito milenar que deve, nas datas sagradas, a porta permanecer aberta. Porque
Deus pode adentrar nela através do suplicante. Há um respeito impressionante nisso. Em datas importantes, como a Páscoa, que é mais importante ainda que a Natividade, que lá a tradição da Natividade de Cristo, ela é vista, todo mundo sabe que Cristo não nasceu nessa data. Todo mundo sabe que é uma festividade egípcia arcaica do solstício de inverno, que eu já publiquei, inclusive, no YouTube, um seminário a respeito. Mas a ressurreição é a data máxima da cristandade, porque é a esperança renascida. Então, durante esses 15 dias da Páscoa cristã, as casas têm que permanecer abertas a porta. E até em cidades maiores ou mais tradicionais, isso é obrigatório. Porque espera-se desta ressurreição, através de qualquer figura que seja, o retorno do Messias, que é tão importante na ressurreição de Cristo. Então, ele o recebe muito bem e conta de todas as desgraças que eles passaram durante esses 20 anos, não são poucos tempos, não é pouco tempo, e principalmente que os pretendentes tensionam matar seu filho Telêmaco. Ulisses, que ainda acha que não é o tempo para se revelar, ele conta uma história fantasiosa, que ele foi raptado por piratas, que ele conseguiu escapar e assim por diante. Entrementes Atena faz com que Telêmaco retorne para a choupana de Orfeu, que ela quer construir a aproximação. Pede-lhe ainda que avise Penélope de sua volta, dizendo que está para voltar. E avise também que muitos querem sua morte. Ulisses acaba revelando sua identidade a seu filho, porque é evidentemente tudo mais que ele esperava a este menino que passou viajando por toda a Grécia em busca de notícias desse seu pai, e que se põe no lugar, né? O menino que o viu com 6 meses, sabe, seu pai herói, imaginem a expectativa dele reencontrar esta figura tão amada e tão querida e tão importante na cidade. Ulisses vai então pedir esmolas na cidade, porque ele sabe de sua condição sagrada e sabe que ninguém vai tocá-lo lá encostado, e com isso ele poderá pegar informações importantes. Chegando ao portão da cidade, acontece aquela famosa cena do cão Argos. Alguém se lembra do que era essa cena, né? Essa cena ficou famosíssima. Velhíssimo, ele só estava esperando Ulisses retornar, que o reconheceu de imediato para morrer assim que ele o toca, morrer nos seus braços, né? Que é o símbolo da fidelidade canina, belíssimo, né? Levado às últimas consequências. Os habitantes, os pretendentes, recebem-no com um misto de temor e rancor. Eles não sabem quem ele é. Eles têm medo sempre. Por que eles têm medo de um suplicante sempre? É o que nós falamos hoje. A culpa. Vai que a culpa. Vai que é Deus mesmo que está vindo espreitar a gente aqui. Como Édipo foi mandado pela esfinge em Tebas. Todo mundo está de rabo preso. Então, eles têm medo, eles sabem, esses habitantes, eles querem só conveniência. Eles estão batalhando para que a Penélope arrume logo um pretendente e resolva a situação deles. Ao mesmo tempo, bem tocado. Sabem que os dois se manifestam de muitas formas, através dos mendigos. Penélope é alertada desse suplicante. E ela pede para vê-lo. Evidentemente, ela não deve nada, ela não tem medo de ver, ao contrário, quem sabe ele traga um presságio, quem sabe ele traga, porque é assim mesmo, né? Quando nós não temos culpa no cartório, qualquer figura que possa trazer o espiritual é mais do que bem-vinda. Agora, quando nós temos culpa no cartório, qualquer figura dessas é maldita para nós, né? Vamos arrumar um jeito de matar logo para se livrar, né? Porque senão como é que eu fico? Este pede que aguarde até o cair da noite.
Os pretendentes, vendo a situação, eles tentam engabelá-lo e mandam, achando, quem sabe isso aqui seja um mendigo falso, porque havia também na antiguidade aqueles só queriam saber de dinheiro, se vestiam assim, eu ficar pedindo dinheiro, eles queriam mesmo encher o bolso. Ué, os suplicantes jamais que deviam. Eles mandam um falso mendigo comprado para provocar Ulisses, que rapidamente o desmascara e não dá chance a eles. Penélope decide então mostrar-se pela primeira vez aos seus pretendentes, declarando que até esta noite, se ele não aparecer, o sudário que ela estava fazendo para o seu sogro estava terminado, porque ela fazia e desfazia, vocês sabem, né? Fazia de dia, desfazia de noite. E que ela escolheria, dentre todos, um pretendente. Ulisses. Perdão. Que ouvia tudo. Ele ordena a Telêmaco a execução do seu plano. Telêmaco é o único que sabe da situação. Pede-lhe que retire todas as armas do salão principal, onde Penélope ia se apresentar. Ele mesmo se apresenta a Penélope inventando uma história. Ele é, eles não se revelam. Mas lhe prova de conhecer assim Ulisses. E diz-lhe que ele vai retornar até o final do mês. Chama então Eucleia, que foi sua alma de criação. E pede para ele lavar os pés. Só que ela imediatamente reconhece nos seus pés a marca da mordida de um javali que ele tomara quando era adolescente, jovem. Isso. Mas ela guarda silêncio. Mas ela tem certeza que ele é Ulisses. Mas ao cair da noite retornam os pretendentes para o salão oficial se apresentar, onde eles tomaram cuidado de retirar todas as armas. E Penélope quer uma prova. Quem é o pretendente que vai me merecer? Somente aquele que souber retesar o arco de Ulisses e atingir aquele alvo. Ninguém é capaz sequer de retesar o arco. Tanta força e preparo e destreza exige, que dirá disparar uma flecha. E lá o mendigo que dá lá, o Ulisses, diz, mas deixa eu tentar. Todo mundo cai na risada. Só que ele não só retesa com uma força extraordinária, como dispara a flecha certeira contra o arco para terror de todos. Porque estava escrito que só este arco foi um presente dos deuses, que somente um grande herói consagrado, no caso Ulisses, poderia retesá-lo e disparar. Aí o terror foi de todos, eles sabiam que na verdade lá estava Odisseu. Correm todos para pegar as armas. Que armas? Eles retiraram todas. Telêmaco mais que rapidamente corre a fechar todos os portões do salão. E inicia-se uma matança geral de todos os pretendentes, que finalmente são vingados. O Odisseu se vinga da exploração, que acabaram com as despensas do palácio. Quando na tradição antiga eles eram obrigados a trazer presentes e não se valer. Uma mulher jamais dava dote. Na antiguidade, a mulher recebia os dotes, escolhia entre aqueles que mais achava merecedores. E eles foram lá depauperar justamente todo que com árduo esforço esta mulher mantinha de provisão, porque era praticamente como se fosse uma viúva. Na primeira flechada, ele já atinge Altino, o seu mais vil pretendente, e revela a sua verdadeira identidade, que todos já sabiam. Apavorados, procuram armas que não existem. Melanto, no entanto, deles consegue trazer armas por uma porta que foi esquecida aberta, mas inutilmente, porque todos caem
um atrás do outro. E aí vem um dos mais belos momentos, onde Ulisses vai apresentar as provas para Penélope de que ele realmente é Ulisses. Ele pede para se dirigir ao leito nupcial. E diz que este leito foi feito com carvalho que eu mesmo esculpi para se tornar um leito. E lá estão as raízes dele. Só ele sabia disso. Quem entra no leito nupcial de uma mulher é absolutamente interdito por qualquer outro homem. Somente Ericleia podia saber da sua fiel ama. E é lá, em torno dele, que nós construímos o palácio, construímos nossa vida. E aí esta era a prova definitiva. E a própria Ericleia aponta para a mordida do javali. E fica conhecido como sendo ele o verdadeiro Ulisses que retornou. Ele torna para buscar a Laertes, seu pai, que o aguardava para morrer também, belíssimo, para quem Penélope passara 10 anos tecendo a mortalha. A notícia da mortandade se espalha pela cidade e recebe com alívio a morte dos usurpadores e com enorme alegria o retorno de Odisseu. Ouvem-se, no último episódio, os arautos celestes e ordena a paz Zeus. Então, nesses últimos 12 livros, nós vemos o final de uma epopeia que durou nada menos que 20 anos, que relatou o árduo caminho para a construção do verdadeiro herói. Ficamos ainda sabendo que tudo que aconteceu durante os 10 anos de Troia, uma vez que a Ilíada não retrata senão alguns dias de batalha e o seu objetivo é, acima de tudo, ético. A Ilíada foi escrita talvez pelo maior psicólogo da história da humanidade, que como ele revela com que precisão o caráter e a falta de caráter também de cada personagem é extraordinário. E esta era a intenção real. A própria torpeza de Paris Alexandre, a torpeza de Aquiles é descrita magistralmente. E o castigo dele de morrer justamente com aquela morte inglória que ele tem com o calcanhar. Né? E assim, nós vemos a extraordinária riqueza também na Ilíada, que é outro objetivo, com a belíssima interpolação de mitos e parábolas. O rapto de Perséfone, por exemplo, é magistralmente descrito. O episódio da sedução de Zeus por Hera é um dos grandes momentos da Ilíada, onde a própria Hera mostra a sua força sedutora para desviar Zeus, para não prestar atenção nas batalhas. Lembre-se que isto era lido por crianças de 9 e 10 anos. Se o Deus tem esse poder sedutor, ou ela tem o poder sedutor, que dirá eu tenho que imitá-la, no mínimo, né? Lições para a arte de amar, fantásticas que nós encontramos, que era justamente este o objetivo. Então, nós vemos claramente que a Ilíada é um livro infanto-juvenil de um poder formador extraordinário. A Odisseia também é uma linda história que toda criança adoraria, mas é para um adulto. É para se compreender realmente o que é a formação do verdadeiro herói. É uma verdadeira paideia, portanto. Ou seja, onde deve o herói verdadeiro se construir e onde o herói falso está condenado ao fracasso. Então, com isso, nós fechamos mais um ciclo de 2014. Em 2015, eu gostaria de abordar a criação de Hesíodo, com a história dos homens, dos trechos do meu trabalho da ética estética da criação, e também aberto a sugestões que vocês gostariam que a gente abordasse. Nós retornaremos em 15 de janeiro, se eu não estou enganado, no nosso próximo encontro. Comentários.